A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 243 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos dando continuidade ao livro do profeta Ezequiel e nós temos caminhado muito bem, durante esse livro, um livro que não é fácil, é de muito difícil interpretação, mas Deus tem nos dado graça, E a nossa porção diária de hoje vai dos capítulos 28 até o capítulo de número 30, amém? Se você puder e tiver tempo, leia, faça suas anotações, eu creio que Deus vai te abençoar muito, amém? O nosso texto devocional de hoje se encontra no capítulo 28, os versos 25 e 26, que dizem assim: Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel do meio dos povos, por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Habitarão seguros quando eu executar o juízo contra todos os que tratam com desprezo ao redor deles. E saberão que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Amém? Bom, se você está nos acompanhando todos os dias, você viu que ontem nós vimos que Deus tinha lançado profecias de juízo contra as nações vizinhas. Dentre elas, uma das mais destacadas foi Tiro. E se você prestou bem atenção num detalhe muito importante, Deus falou duas coisas interessantes a respeito de Tiro. Que Tiro se dizia perfeita em formosura e que ela se gabava da riqueza que tornou ela rica, entre as nações, e dizia ser o coração dos mares, Ou seja, nós vimos que o reino de Tiro, eles tinham um fácil acesso de comércio, se tornando aí, então um local muito importante para as outras nações, E hoje não é diferente. No capítulo 28 nós vemos Deus ainda profetizando contra Tiro, e eu quero me conter um pouco aqui hoje. Nós vamos aprender um pouco sobre uma pessoa muito importante, no reino espiritual. E no capítulo de número 29, nós vemos que Deus abrange agora a profecia contra as nações até chegar à terra do Egito. E Deus chega a dizer que o Egito não seria mais importante, assim como as outras nações foram exterminadas pela Babilônia, com o Egito não seria diferente, ao ponto de até as nações que se refugiavam no Egito não iriam fazer mais isso, inclusive Israel e Judá, No capítulo 30, nós temos com mais clareza a descrição dessa derrota do Egito, que seria, da mesma maneira que foi das outras nações nessa época, seria também pela Babilônia. E o profeta Ezequiel chega a dizer a mesma coisa que Isaías e Jeremias já vinham dizendo: o grande dia do Senhor, E esse dia está perto, ou seja, o castigo do Egito estava muito próximo. Ele chega a usar uma alegoria onde o Egito seria um rei de braços quebrados, ou seja, um rei que não conseguiria promover ações, E a Babilônia, com Nabucodonosor, seria o rei de braços fortalecidos, Ou seja, um rei que conseguiria ter ações militares. Bom, lá no capítulo 28, nós vimos que Deus continua profetizando contra Tiro. E aqui nós temos algumas coisas interessantes. Algumas pessoas se sentem temerosas em aplicar essa visão que eu vou trazer para vocês hoje aqui. Mas a grande maioria concorda com essa visão. E quando nós lemos o capítulo 28, eu espero que você tenha lido, dos versos de número 1 até o verso de número 7, vai parecer que realmente Deus está falando somente de Tiro. Essa profecia ela tem dois pontos, O rei de Tiro, mas também tem uma versão espiritual, está apontando para uma outra parte da história, assim como outras profecias de outros profetas também. Então ele diz assim, o verso 2: Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que o seu coração se eleva
e você diz: eu sou um Deus, certo? Sobre a cadeira de um Deus me assento no coração dos mares, sendo você um simples homem e não um Deus, ainda que pense que o seu coração é como se fosse o coração de Deus. Sim, você pensa que é mais sábio do que Daniel, que não há segredo algum que se possa esconder de você, e que pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, você alcançou o poder. Então vamos lá. O rei de Tiro, ele se considerava um deus, assim como a maioria dos reis daquela época, né? Eles se denominavam uma deidade, né? Uma entidade divina. No verso 6 diz assim: por isso assim diz o Senhor Deus, visto que você pensa que o seu coração é como se fosse o coração de Deus, eis que trarei contra você os mais terríveis estrangeiros entre as nações, os quais irão com a espada na mão contra a beleza da sua sabedoria e mancharão o seu esplendor. Então essa profecia é contra o rei de Tiro. Mas quando nós chegamos no verso 11, existe uma lamentação contra o rei de Tiro. E essa lamentação não pode estar se referindo somente ao rei de Tiro. Automaticamente, aqui, Ezequiel, direcionado por Deus, ele quer deixar para nós um retrato de um ser espiritual, né? E assim como Isaías já tinha feito também no capítulo 14, quando ele se referia à Babilônia, e de repente nós vemos alguns versículos que não podem ser enquadrados somente para a Babilônia, como por exemplo, subirei às mais altas alturas, né, dos mais altos céus, entre as estrelas farei o meu trono e serei como o Altíssimo, né? Até que foi jogada de lá. Não pode estar falando ali da Babilônia, né? Automaticamente ali Isaías estava falando de Satanás, ó estrela da manhã, né? Brilhante, reluzente, né? Um brilho belo, ofuscante. Agora, olha que coisa interessante de Ezequiel. Ezequiel, ele detalha com mais cautela adjetivos sobre aquela profecia de Isaías 14. Você pode juntar depois na sua casa, caso você tenha mais interesse. Olha o que ele diz a partir do verso de número 12. Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição. O rei de Tiro não era o modelo da perfeição. Ele está falando de outra pessoa. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha que coisa interessante. Segundo ponto, olha onde ele estava. Você estava no Éden, no jardim de Deus. O rei de Tiro não estava lá no Éden. Outra coisa, terceiro ponto, e se cobria de todas as pedras preciosas, né? No dia em que foi criado. Se você pegar essas pedras preciosas que ele está referindo aqui, a grande maioria, se não me falha a memória, está na estola sacerdotal. Então, esse ser que Ezequiel está descrevendo, ele apresenta a mesma perfeição em que o sumo sacerdote deveria se apresentar diante de Deus, certo? Olha outra coisa interessante, verso de número 14, ponto 4. Você era um querubim. O rei de Tiro não era um querubim. Nós já vimos isso aqui em Ezequiel. Um querubim da guarda que foi ungido e eu estabeleci. Olha outra coisa interessante, olha onde ele estava. Você permanecia no Monte Santo de Deus. Com certeza ele não está falando do rei de Tiro. E se você é um bom leitor da Bíblia, você já deve saber de quem Ezequiel está falando, né? Estava no meio das pedras brilhantes. Olha o que diz o verso 15. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Então nós estamos falando de um ser perfeito. Quem era esse ser? Satanás. Como que a gente sabe que Deus está falando de Satanás? Primeiro, ele era a perfeição da formosura. Segundo, ele estava no Éden. Terceiro, ele foi coberto de pedras preciosas e muitas delas estavam na estola sacerdotal em que Deus mandou Moisés fazer. Quarto, ele era chamado de querubim, né, uma classe alta de anjos. Depois, quinto, ele habitava no Monte Santo de Deus, ou seja, ele estava lá no céu, certo? Sexto, ele era perfeito desde os dias em que foi criado. Agora fica mais claro que ele está falando de Satanás aqui. Olha o que ele diz ainda no verso 15. Até que se achou iniquidade em você. E o que vai acontecer com ele? Verso 17. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, né? Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor.
Então agora nós vamos ver ele ser castigado igual lá na profecia de Isaías. Então aqui nós temos talvez um dos textos mais detalhados sobre a pessoa de Satanás, como era o status dele lá nos céus, né? E como ele teve então a sua queda, consequentemente do seu orgulho. Está aqui um pecado que nós temos que tomar cuidado, porque o orgulho pode nos levar a um caminho sem volta. A pessoa orgulhosa, assim como Satanás, ela se coloca no lugar de Deus, ao ponto de achar que pode julgar, decidir, pensar e agir da maneira que quer, sem parar para pensar o que Deus tem a dizer a seu respeito. Amém? Bom, mas o nosso texto devocional se encontra lá no capítulo 28, os versos 25 e 26. É uma promessa de bênção para o povo de Israel. Olha o que ele diz. Assim diz o Senhor Deus: quando congregar a casa de Israel no meio do povo por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor Deus de Israel. Nesse tempo, esse povo estava sofrendo muito. Assim como a boa parte dos cristãos hoje sofrem muito. Perseguição, calúnias e alguns até morte. Nós sabemos disso, que em alguns lugares do mundo, os nossos irmãos, eles sofrem perseguição de morte. Mas existe uma promessa para nós. E é por isso que nós nos mantemos tão firmes na palavra de Deus. Porque essa promessa, ela aponta para um dia em que Deus irá restaurar a nossa sorte, em que nós não iremos sofrer mais. Porque olha o que diz, a promessa de Deus é que essa promessa vai se cumprir quando Deus congregar, ele ajuntar todas as pessoas de Israel num só local. Automaticamente, ele está falando desse tempo, mas ele também está apontando para um tempo futuro, onde todo Israel, não o carnal, mas o espiritual, também vai ser congregado num só lugar. E nós seremos um só povo e teremos um único Deus. Nesse tempo, olha o que vai acontecer. A primeira promessa: Deus será santificado no meio das nações. Então todas as nações vão reconhecer a santidade e o poder de Deus. E todos vão ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Glórias a Deus. Segunda promessa: nós habitaremos na terra que Deus prometeu a Jacó. Automaticamente, nós sabemos que lá em Hebreus, o escritor diz que eles procuravam uma pátria celestial. Então essa pátria que nós iremos habitar não é a pátria terrena, mas é uma pátria que vem dos céus, a Jerusalém celestial. Bom, terceiro ponto: nessa pátria não vai haver mais guerras, não vai haver mais brigas, não vai haver mais divisão. Então nós vamos habitar em segurança plena. Ali ninguém vai precisar de polícia, de exército, ninguém vai precisar morar num condomínio fechado, porque ali Deus vai nos proteger, né? Quarto ponto, quarta promessa: nós edificaremos casa e plantaremos vinha, o que significa que nós teremos ali tranquilidade, né? Nós iremos repousar em paz, sem preocupações, sem aflições. Essa é a vida celestial que Deus tem prometido para mim e para você. E a quinta promessa é talvez uma das promessas que mais vai trazer conforto ao nosso coração. E aqui não é um sentimento de revolta, mas sim um sentimento de justiça, porque Deus vai julgar todos os que trataram o seu povo com desprezo. E automaticamente aqui, Deus não se refere somente aos homens e às nações, porque todos os homens que tratam o povo de Deus com desprezo estão sendo usados pelas mãos de Satanás. Então, automaticamente, todas as nações que se levantaram contra o povo de Deus serão julgados, juntamente com Satanás e todos os seus anjos, né? Esse dia é o grande dia do Senhor, em que Deus irá julgar os ímpios e irá salvar os justos, que ele morreu na cruz para poder justificar as suas almas. Eu espero que nesse grande dia nós possamos estar juntos lá na glória, exaltando e glorificando o nome santo de Jesus e desfrutando de todas essas bênçãos. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar juntamente com você nessa manhã. Abra o seu coração,
feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos. Nós vimos, ó Pai, como o Senhor deixou retratado nas Santas Escrituras detalhes importantes sobre o nosso maior inimigo, talvez, que é Satanás, e sobre, Senhor, as promessas que o Senhor tem reservado para o seu povo. É lógico que o seu povo vai passar por grandes aflições, por grandes tribulações, por muitos problemas e por muitas dificuldades. Mas se nós permanecermos fiéis na sua palavra, se nós permanecermos fiéis nas suas promessas, alcançaremos de ti todas as bênçãos, alcançaremos de ti a nossa salvação e a nossa pátria celestial, que não se encontra aqui na terra. Senhor, nos abençoa até esse dia, nos guarda até esse grande dia. Seja conosco, Pai, nos concedendo paz, gozo, alegria e grande vitória. Cremos que o Senhor tem nos abençoado e cremos que o Senhor tem nos fortalecido. Que o Senhor seja conosco, Pai, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Se você tem gostado do nosso trabalho, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E caso você não esteja inscrito, te convido aí a se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, todas as manhãs, você será notificado quando esse vídeo for postado. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha um ótimo sábado.